Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está como sempre às quintas-feiras, Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia, porque normalmente é sempre contigo que falo destas decisões, ou antecipamos estas decisões. Eu tenho sorte de vir sempre à quinta-feira. Exatamente, do Banco Central Europeu. Hoje, pelo menos, podemos dizer que tudo indica vamos ter novidades depois deste encontro. Sim. Depois de bastante tempo com o Banco Central Europeu parado e com uma política monetária, com uma postura muito do wait and see, portanto esperar para ver e tal, tivemos todos os momentos das LTROs, o banco quis esperar e ver qual é que era o impacto possível que conseguiria atingir em termos de estabilização dos próprios mercados depois de fazer as LTROs, portanto as operações de refinanciamento à banca a longo prazo. E, portanto, julgo que nos últimos meses, especialmente nos últimos 3, 4 meses, as coisas mudaram e o banco já devia ter visto, e já devia ter chegado a essa conclusão, especialmente nos últimos 3 meses, que a atividade económica está com um abrandamento que é notório. É verdade, e há aqui um aspecto que vale a pena notar, que é, nós temos dois tipos de indicadores económicos, os indicadores que resultam mais de sondagens, portanto, sondagens da economia real, como são os PMIs, etc., e depois os indicadores propriamente ditos, portanto, que tiram uma fotografia do estado real da economia no momento atual. Portanto, ao passo que as sondagens têm como objetivo prever como é que a economia vai evoluir, depois um outro tipo de indicadores diz-nos como é que efetivamente a economia está a reagir, que são, por exemplo, as vendas a retalho, a produção industrial, etc. E, portanto... Que tem vindo a agravar-se. Claro, aquilo que se tem... Não é bem isso que se tem vindo a passar. Aquilo que se tem vindo a passar é mais uma dinâmica que é um pouco estranha, que é, nós temos visto que os indicadores, os forward indicators, portanto, os indicadores de sondagens, os PMIs e tal, têm vindo a piorar muito mais do que depois, na realidade, essa informação é confirmada pelos indicadores da economia real. E eu julgo que este gap, portanto, esta diferença, que de facto é uma dinâmica curiosa que se está a verificar, porque a economia da zona euro supostamente devia estar com PIBs, eu diria, em território mais contracionário do que aquilo que está, e o crescimento devia estar a denotar-se pior do que aquilo que efetivamente está. Exatamente porque os PMIs apontavam para isso. E era desse ponto de vista que nós sempre nos fundamentámos e que eu sempre disse que de facto devíamos já ter assistido anteriormente a um corte de taxas. No entanto, julgo que finalmente hoje estão reunidas as condições, do meu ponto de vista, já vem atrasado para que o Banco Central Europeu corte as taxas em 0,25. Apontas para essa descida, 25 pontos base. Alguns Sim. analistas tenho lido nos últimos dias que acreditam que Draghi pode surpreender com uma descida um pouco superior. Para já pode jogar pelo seguro, Draghi? Eu acho que é difícil, e é difícil por várias razões. Primeiro, porque na última reunião nós tivemos alguns membros que não queriam cortar taxas. E, portanto, para nós passarmos de uma situação em que há membros que não querem cortar taxas para um corte tão agressivo de 0,50, eu acho que era preciso que alguma coisa de grave se tivesse passado. E não se passou, passou-se ao oposto. Nós tivemos, entretanto, uma cimeira. Cimeira é essa que trouxe alguma acalmia aos mercados, que trouxe alguma estabilidade aos mercados, especialmente mercados acionistas que recuperaram, a dívida pública, especialmente da periferia, e os spreads face ao benchmark, portanto, face às bunds alemãs também contraíram um pouco e, portanto, notou-se efetivamente uma estabilização das condições e do stress no mercado, medido por vários indicadores, nomeadamente quedas no mercado acionista que recuperou e tal, o próprio euro também recuperou, enfim, vários aspectos apontam para que a situação tenha estabilizado de alguma forma nos dias subsequentes à cimeira. E, portanto, ao contrário daquilo que poderia levar a um corte de taxas mais agressivo, que seria um resultado de uma cimeira mau, não é? Ou seja, sem grandes decisões. Sem grandes decisões, o mercado ter reagido mal à cimeira, ter achado que mais uma vez não se fez nada e, portanto, não foi isso que aconteceu. Portanto, o mercado efetivamente reagiu de forma positiva. Reagiu de forma positiva. Achou-se que foram dados passos importantes, com certeza que foram pequenos passos, tendo em conta a gravidade da situação no contexto da zona euro, mas de todas as formas julgo que foram passos positivos e a situação acalmou. Daí que, do meu ponto de vista, o banco fique pelos 0,25. Há outras razões, nomeadamente a incerteza quanto
quanto à efetividade ou à eficácia de um corte de taxas. Portanto, o corte de taxas faz sentido nós temos um corte de taxas se efetivamente nós passarmos houver uma dinâmica de passagem do corte de taxas do Banco Central Europeu, da taxa de referência, depois para as pessoas, não é? Para a economia real. E Mário Draghi já tinha refletido isso mesmo no último encontro. Sim, que era o impacto efetivo de uma redução. Há dúvidas quanto ao impacto. E há dúvidas quanto ao impacto, porque quando é que nós temos, efetivamente, dúvidas quanto ao impacto? Quando os custos das taxas das Euribor, etc., estão mais altos e as taxas do mercado monetário interbancário também sobem e, portanto, isso resulta de stress no mercado, de incerteza, etc, etc. E, portanto, numa conjuntura em que há grande incerteza, não é para o Banco Central reduzir taxas que isso forçosamente vai passar para a economia real. E, portanto, como há alguma incerteza, eu julgo que a política dos bancos centrais normalmente aconselha que, quando há incerteza, então faça-se menos e veja-se como é que corre. Porque eles, os 0,25 adicionais para passarem para 0,50, que eu acho que vai ter que acontecer, enfim, nos próximos meses também, enfim, normalmente acho que o banco tomará essa decisão, 0,25, espera para ver e pode sempre depois mais tarde reduzir os 0,25 adicionais. É provável que Mário Draghi, e estivemos sempre atentos àqueles pormenores dos discursos de Jean-Claude Trichet, também temos feito o mesmo para Mário Draghi, parece que pode de alguma forma sinalizar algum tipo de corte ou algum tipo de medidas extra para as economias do euro? Enfim, normalmente o Banco Central Europeu tem sempre um discurso muito coerente. Seja com Trichet, seja com Draghi, aquilo que é sempre dito é que o Banco Central Europeu nunca se pré-compromete a fazer nada. We never pre-commit. Portanto, acho que é das frases mais típicas que nós ouvimos nas conferências de imprensa do Banco Central Europeu. E isso é verdade, porque as condições de facto podem se alterar. Aquilo que eu, entretanto, estava a dizer há bocado que havia várias razões. Outra das razões é o facto, exatamente, de nós não termos também uma taxa de inflação abaixo de 2%. Nós temos uma taxa de inflação a 2 e tal por cento. E, portanto, é normal que o Banco Central Europeu não se sinta muito confortável em estar a cortar taxas abaixo de 1%, especialmente sem saber a eficácia que terá esse corte de taxas, e há, historicamente, experiências más com manter as taxas de juros demasiado baixas durante demasiado período de tempo. E um dos resultados foi, por exemplo, aquilo que se passou nos Estados Unidos com a crise do subprime. Na altura, o Sr. Greenspan, que era presidente da Fed, manteve as taxas de juros demasiado baixas, se calhar demasiado tempo, e isso criou uma bolha. E, portanto, o Banco Central Europeu não se sente muito confortável nessa situação. Daí que, enfim, eu acho que seja o 0,25 e pronto. E acompanhar de perto as evoluções e tentar perceber para que Sim, eventualmente há aqui outro aspecto, nomeadamente o Banco Central, um aspecto um bocadinho mais técnico. O banco poderá anunciar também uma redução das taxas de depósitos, ou seja, a taxa a que remunera os depósitos que os bancos da zona euro, enfim, remunera os depósitos que os bancos da zona euro têm no Banco Central Europeu. Portanto, neste momento está em 0,25, portanto, pode eventualmente passar para 0, não acredito que o faça. Acho que vamos assistir a um corte marginal dessa taxa de depósitos, mas poderia também ser mais uma mensagem positiva no sentido de estimular o mercado monetário interbancário, que os bancos emprestem uns nos outros, porque, como é subejamente conhecido, os bancos continuam a ter grande dificuldade em confiar uns nos outros. O mercado monetário interbancário não funciona bem, está fechado para países da periferia como Portugal, etc. E portanto, poderá fazer algum sentido que também uma das medidas passe por aí. Em relação ao encontro do Banco de Inglaterra, espera-se, tudo indica, um aumento do quantitative easing para, mais uma vez, estimular uma economia também, um gigante em recessão. Sim, esta semana foi uma semana muito ativa em termos de política monetária e mesmo politicamente, quer dizer, foi o resultado da cimeira. Teve um impacto importante esta cimeira nestas decisões dos reguladores? Eu acho que sim, eu acho que a cimeira teve, sobretudo, do ponto de vista das expectativas do mercado. Ou seja, se nós tivéssemos tido uma cimeira pior,
eu julgo que, por exemplo, relativamente à tua pergunta do Banco de Inglaterra, nós, em vez de assistirmos a um aumento do quantitative easing, por exemplo, em 50 mil milhões de libras, poderíamos estar a falar de um aumento de 75 mil milhões de libras. Portanto, seria tudo mais agressivo e, eventualmente, o próprio Banco Central Europeu, caso o mercado tivesse passado por uma situação de grande stress, poderia cortar as taxas mais agressivamente. Portanto, desse ponto de vista, julgo que a Cimeira teve um resultado positivo, ou seja, permite aos bancos centrais terem uma política monetária, com certeza, mais expansiva, no sentido em que vão estimular adicionalmente a economia, ou vão tentar estimular adicionalmente a economia, o Banco Central Europeu por via do corte de taxas, o Banco de Inglaterra por um quantitative easing 3, mas que será mais pequeno do que aquele que poderia eventualmente ser. Portanto, desse ponto de vista, julgo que a Cimeira teve resultados positivos. O Banco de Inglaterra é uma situação um bocado parecida com o Banco Central Europeu. Portanto, analogamente, o que é que sucede? A votação anterior foi 5-4, a favor de manter o montante de compra de dívidas. Portanto, a taxa mantém-se no 0,50, quer dizer, não há mudanças. Não há mudança. É um bocado indiferente passar de 0,50 para 0,25, quer dizer, a coisa não me parece que vai passar por aí, apesar de poder acontecer. Mas julgo que está sempre associado ao quantitative easing e ao montante que vai ser usado ou que vai ser anunciado para novas compras de dívida. E aí, a situação é um bocado parecida com o Banco Central Europeu do ponto de vista da votação. Quer dizer, nós tivemos 5 membros que não quiseram e 4 membros que apoiaram compras de dívida. No entanto, dos 4 membros, nem todos quiseram aumentar em 50 mil milhões. E, portanto, eu acho difícil que nós passemos de uma votação 5-4 para não fazer nada, para uma votação em que haja uma clara maioria, no sentido ou uma maioria de compras de 75 mil milhões. Sobretudo porque tivemos um resultado da Cimeira na zona euro positivo, não é? Portanto, o Banco de Inglaterra, um dos grandes objetivos e aquilo que pretendia era, sobretudo, também acalmar o mercado, nomeadamente o mercado doméstico e o mercado interno inglês, quanto aos impactos negativos resultantes do stress da zona euro, no setor bancário, enfim, tudo aquilo, porque há uma relação de enorme dependência entre a economia do Reino Unido e a economia da zona euro. Isso enfim, é óbvio, é por demais óbvio e é evidente a todos os níveis. E, portanto, aquilo que o Banco de Inglaterra pretendia era, sobretudo, talvez amenizar um bocadinho o impacto na própria economia resultante do stress da zona euro, daí que eu acho que vamos assistir a compras de dívida novas na casa dos 50 mil milhões. Acho que 75 mil milhões seria muito mais agressivo e seria aquilo que poderíamos assistir caso a Cimeira não tivesse corrido bem e o mercado tivesse agora em novo período de stress e não é isso que está a verificar. Duarte, já aqui falaste nesse assunto, os mercados reagiram finalmente de forma positiva a esta Cimeira, sim, ao anúncio das principais medidas, alguns acordos estabelecidos ou pré-acordos. Qual é que vai ser, e esta é aquela pergunta mágica, qual é que poderá ser a tendência ou qual é que vai ser a tendência dos mercados daqui para a frente, pelo menos neste curto prazo depois desta Cimeira, até se ver de que forma é que os acordos vão ser implementados? Enfim, eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta. Eu acho que, tecnicamente, se nós olharmos para um gráfico, nós temos uma tendência negativa e vimos que a maioria dos índices quebrou uma parte ascendente do canal. Portanto, tecnicamente, julgo que nós tivemos um sinal de compra. E acho que temos aqui algum tempo de acalmia em que, com estímulos de bancos centrais, como o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra, etc., o mercado pode ter um período de recuperação. Sim. Se me perguntar, mas a situação está completamente resolvida? Não, não está. Não está. Temos a situação da Grécia. A situação da Grécia vai outra vez dar que falar, inevitavelmente. A Grécia não tem dinheiro, a Grécia quer renegociar, não há predisposição por parte dos credores para renegociar. Christine Lagarde dizia que no outro dia não está com disposição nenhuma para negociar. E, portanto, a Grécia não pode pedir nem mais tempo nem mais dinheiro. E a Grécia não cumpriu nada do que aquilo que disse. E, portanto, não cumpriu nada do que disse, nada do que assinou, portanto, a Grécia vai ficar novamente sem dinheiro e vai precisar
de dinheiro adicional, dinheiro esse que os credores não vão estar dispostos a dar e, portanto, não sei como é que esta situação se vai resolver. Eu acho que o FMI pode mesmo chegar ao ponto de dizer eu não empresto mais dinheiro a estes senhores porque estes senhores não fazem nada do que aquilo com que se comprometem, portanto, não vou estar a tirar dinheiro para um poço sem fundo. E, nesse caso, depois a União Europeia pode fazer uma de duas coisas. Ou continuar a apoiar unilateralmente, sem o FMI, ou, que eu acho que é muito difícil, mesmo justificar politicamente ao eleitorado alemão, ao eleitorado francês, enfim, já nem vou falar do eleitorado finlandês, ou eleitorado holandês, que, enfim, os finlandeses e os holandeses são os mais do contra estes bailouts e contra esta solidariedade na Europa, estão sempre a pedir colateral adicional, etc. Enfim, e, portanto, esta questão da Grécia vai voltar a dar que falar. Temos uma Espanha a financiar-se cada vez mais cara. A verdade é essa, ou seja, não estamos a assistir de uma forma a uma alteração de tendência de forma sustentada das ilhas de Espanha e de Itália. E, portanto, só quando nós assistirmos a uma inversão de tendência e nós virmos que as ilhas de Espanha e de Itália estão, de facto, estão a cair, e isso é sinal que volta a haver um apetite por dívida espanhola e italiana, é que eu acho que nós podemos respirar de alívio. E não é isso que se está a verificar neste momento. E, portanto, sim, senhora Cimeira deu-se alguns passos positivos, mas foram passos... Mas já ainda não são suficientes. Passos positivos, mas não foram passos, do meu ponto de vista, que tenham alterado de forma tão drástica o status quo das coisas e, a partir de agora, vai ser sempre a subir. Acho que não, acho que podemos ter agora aqui algumas semanas em que o mercado pode ter alguma performance positiva, mas eu acho que tudo vai depender também do evoluir da situação. Continuamos sempre a poder olhar só no curto prazo e não no médio e longo prazo. Julgo que ainda estamos aí. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, da lista da IG Markets. Altura para um curto intervalo. Não sai daí.